um conteúdo, né, a fazer a correção, certo? E antes de eu começar a fazer a revisão, certo? Eu gostaria de falar alguma coisa com vocês a respeito do envio das atividades, certo? Tem muitos alunos que não estão enviando as atividades, não estão fazendo as atividades, certo? Então, eu vou iniciar, né, a nossa aula hoje fazendo essa reflexão. Reflexão essa que o envio da atividade, pessoal, ela tem, assim, uma importância, assim, imensa, certo? Porque é o retorno que vocês estão nos dando, certo? Eu estou aqui explicando o conteúdo, eu estou aqui ajudando a tirar as dúvidas, mas eu preciso o quê? Do retorno. Tá certo? Muito bem. Então, quero iniciar nossa aula hoje falando realmente da importância, né, da atividade, ok? Então, vamos aqui. Eu gostaria que vocês pegassem um livro na página 24, que foi a atividade que eu passei para casa, certo? A atividade na página 24. Todo mundo aí, certo? Na página 24. E só lembrando também a respeito da nossa atividade. Eu falei para vocês que a atividade ela fecha no dia seguinte, certo? Até porque é assim, gente, ó. Todo dia vocês têm atividade. Se você der assim um espaço grande, o aluno pode chegar até a esquecer. Ah, eu esqueci de fazer a atividade. Então, a minha atividade agora, ela está fechando no outro dia. Por exemplo, hoje eu tenho aula, minha atividade fecha amanhã. Tá certo? Então, vamos aqui, né? Página 24. Todo mundo pega aí o livro na página 24. Eu vou comentando e vou pedindo contribuição dos alunos, tá certo? Na questão 1, diz o seguinte: atente para estas imagens, certo? E reflita sobre a desigualdade social que elas representam. Em seguida, escreva sobre isso e responda estas situações também são vistas na sua cidade. Esta situação da desigualdade, ela também é vista na nossa cidade, em Aracoiaba, certo? Então, eu gostaria que vocês, né, observassem essa primeira imagem, né? A primeira imagem aqui, Guilherme, você está vendo o quê na primeira imagem? Né, tia? Isso, Tia, amor. a primeira imagem eu tô vendo uma. De uma parte do lado esquerdo uns prédios assim, e do lado Uhum. direito eu tô vendo umas casas tipo favela, sabe? Isso, prédios, né? Isso? É. Muito bem. É, Maria Clara, o que é que você vê na segunda imagem? Maria, Bem, o que é é... que você vê na segunda imagem? peraí, tia. Só um instante. Eita, peraí. Caiu meu livro aqui. Qual é a página mesmo? Só um instante. Certo. Na segunda imagem, eu vejo um morador de rua que tá meio que abandonado e deitado no chão. É isso? O microfone, tia. Isso mesmo. Isabelle Almeida, o que é que você vê na terceira imagem? Isabelle, Isabelle Almeida. Lívia, o que é que você vê na terceira imagem? Que desigualdade você vê na terceira imagem? É um homem, aparentemente ele está fazendo reciclagem de coisas, papelão, esse tipo de coisa. Exatamente. Muito bem, gente. E se for para a gente construir um pensamento, né, acerca dessas imagens, Carol, como foi que você colocou sua resposta?
o seu pensamento, certo? Acerca dessas imagens? Eu coloquei que não, que o índice de pessoas que se encontram nessa situação é bem menos, pois a minha localidade é zona rural e cidade com poucos habitantes. Eu falei, sim, no caso onde a gente mora, não em torno geral, porque em geral acontece muito isso, a desigualdade é imensa, né? Muito bem. Exatamente. Se você for Agora, Carol, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Na nossa cidade, existe essa desigualdade? Existe. Né? Se você for analisar, existe a desigualdade financeira, né? Isso é a desigualdade relacionada à saúde, à educação, né? Existe sim toda essa desigualdade. Semana passada nós estávamos conversando a respeito do Enem, né? Do Enem ser adiado, tudo, toda aquela polêmica, e até que foi, né, gente? Adiado. Mas mesmo assim, no Enem ter sido adiado, ainda vai existir, né, a desigualdade. Porque nesse momento, nem todo mundo está tendo a oportunidade de estudar. Por quê? Porque nem todo mundo tem acesso à internet. Porque nem todo mundo, certo? Tem realmente essa tecnologia na palma da mão. Então, está existindo a desigualdade no momento que nós estamos vivenciando? Sim, está sim acontecendo desigualdade, certo? Porque vocês estão estudando, vocês estão tendo aula, mas infelizmente tem outras pessoas que não estão conseguindo assistir a aula por falta, né, desse recurso. E isso também gera uma desigualdade, certo? Muito bem, boa contribuição. Na segunda questão, diz o seguinte: como vimos, o progresso econômico, né, em cima da realidade dessas três imagens, traz vantagens e desvantagens. Complete a tabela citando fatos que você observa ao seu redor, o que considera um benefício ou um prejuízo decorrente desse progresso, certo? Vamos lá, eu vou começando, vou perguntando aluno por aluno, e eu gostaria que vocês me dissessem as vantagens e a desvantagem, certo? Começando aqui pela Yasmin. Yasmin, qual a vantagem e a desvantagem que você colocou Eu não entendi muito bem a pergunta. dessa questão? Sim, Pois eu a vou outra eu até entendi, a outra até respondi, mas essa aqui eu não entendi muito bem a pergunta. Como vimos o progresso econômico que nós estamos vivenciando, a nossa economia, certo? Que existe, né? Existe aquelas pessoas com muito dinheiro, existe aquelas pessoas com pouco dinheiro, existe aquelas pessoas que têm uma educação de qualidade, existem as pessoas que não têm educação de qualidade, certo? Mas mesmo assim traz vantagens e desvantagens. Trazendo aqui para a nossa realidade da pandemia, certo? A pandemia, ela trouxe muitas desvantagens, mas qual a vantagem que ela trouxe para a nossa realidade que nós estamos vivenciando hoje? A união da Qual a família, a vantagem? solidariedade, né? Mas, tia, Sim, Carol, se você for analisar a vantagem e a desvantagem da pandemia, como a Carol falou, é a solidariedade, certo? Aí, se você for analisar uma desvantagem, o que é que pode acontecer na desvantagem? As mortes e o índice, né, de doenças que aumentam. Exatamente, as mortes, né? Isso. Qual outra vantagem que nós podemos tirar da realidade da pandemia? Oi. só a tia quer que eu fale só da pandemia? Não, eu dei exemplos que a gente pode falar da vantagem e das desvantagens. Ah, Porque no caso você estava com dúvida. Aí o que eu falei? Pois pronto, eu vou trazer aqui um assunto para você tratar a vantagem e as desvantagens. tá, Certo? mas já que a Carol já falou assim da pandemia, eu queria falar só do progresso econômico em geral, sabe? Posso? Pode sim. Então, a vantagem é que, tipo assim, algumas pessoas conseguem realmente subir no mercado, aquelas pessoas que já têm certa influência
ao seu redor, assim, que já são médios, conseguem subir, mas algumas pessoas que estão lá embaixo, mais ou menos, às vezes a tendência é a cair, porque quando algo está, tipo assim, quando algo está centralizado só naquilo, fica aquele negócio centralizado, aquilo subindo e o resto caindo, como se fosse. Eu não sei explicar muito bem, mas você consegue me compreender, né? Sim, sim, estou conseguindo compreender muito bem. Guilherme, deixa eu responder sua pergunta, sua resposta, né, ao mesmo tempo, quando você disse que não existe vantagem na pandemia, mas você está olhando só para o lado, certo, negativo, digamos assim, Guilherme. Vou dizer aqui para você uma vantagem e uma desvantagem, certo? Uma vantagem da pandemia, família, certo? Eu tô realmente com a minha família. O que estava realmente Tia, acabando, aquela cultura que tinha acabado, certo? Com a família. Então, agora, eu estou resgatando a cultura, a importância da minha família, nem que seja na marra, nem que seja à força, certo? Outra vantagem que está acontecendo, certo? É o higiene pessoal, que não tinha mais. Pessoal, ética. Nós estamos aprendendo ética com a pandemia. Como, Lidiane? Não estou entendendo. Deixa eu explicar para vocês. O que acontece? Eu estava gripado, eu espirrava em cima das pessoas. Falta de educação, falta de ética, mas aquilo era natural, aquilo era tudo normal. Eu estar espirrando em cima de uma pessoa. Então, com a pandemia, eu aprendi que eu não posso fazer isso, certo? Muitas vezes, eu tava na sala de aula, pegando no livro, pegando no caderno, na caneta, no lápis, toca para o intervalo. A primeira coisa que eu ia fazer era ir para a cantina pegar o lanche lá com a minha mão, sem lavar, sem nada. Então, nós estamos aprendendo o quê? Certo? A voltar a ter aquele cuidado com a higienização, a ter o cuidado com o nosso corpo, a cuidar do outro, a preservar o outro. Porque a partir do momento que eu estou preservando o outro, eu também estou me cuidando. Certo, gente? Então, não existe tudo negativo. Não existe algo 100% negativo. Não, gente. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Como, né, bem questionou aqui a Isabelle, na vantagem relacionada ao social e à economia. E a Carol também questionou muito bem a respeito da vantagem e das desvantagens da pandemia. Certo? Cecília, gostaria de comentar alguma coisa? Você entendeu, né, Guilherme, do meu ponto de vista? tia, eu não vou falar a resposta, mas eu tava, tipo assim, a senhora tava explicando isso aí eu pensei assim, tipo, dá pra gente perceber que, tipo assim, todos nós estamos no mesmo barco, né? Não é rico que vai escapar, não é pobre, tipo, é o mundo inteiro que tá passando por isso, entendeu? Tipo isso. É só isso que eu queria falar. Certo. Cecília, você citou um ponto bastante importante, certo? Que, como nós estamos trabalhando viver a desigualdade, certo? Você tocou num ponto que está todo mundo no mesmo barco, independente do rico, independente do pobre, certo? Está todo mundo no mesmo barco. Então, eu tenho que identificar, certo? A vantagem e a desvantagem. Porque eu não vou estar em vantagem se eu tiver dinheiro e você não tiver. Não é essa vantagem que eu estou falando, certo? Pode falar, Letícia. Tia, é porque na hora que a tia começou a falar sobre esse negócio da pandemia, do ponto de vista bom, eu me lembrei de um vídeo que eu tinha visto no TikTok, que um cara tinha feito, mostrando as consequências boas da pandemia. Que, tipo, a Terra se reconstruiu, sabe? Não que reconstruiu, mas ela se curou do maior buraco da camada de ozônio. Animais voltaram para Chernobyl, caiu a poluição no ar da China, entre várias Sim, outras coisas. sim, exatamente. Exatamente. Tudo que você está falando realmente está relacionado, né, a toda essa situação. Muito bem.
Muito bem Além mesmo. de que a gente aprendeu a dar valor às pequenas coisas. Por exemplo, sair de casa, uma coisa que ninguém imaginava que a gente nunca ia poder fazer. Aí agora todo mundo vai poder dar valor a isso. Olha, a Stephanie agora, ela citou um ponto assim que muitos ainda não tinham citado, certo, Stephanie? Presta atenção. Todo mundo questionava, dizia o seguinte: como foi tuas férias? Quando você estava de férias, besta, só em casa. Como só em casa? Ia para a praça, ia isso e aquilo, mas você se irmava em dizer que estava só em casa, certo? Mulher, tu não foi para nenhum canto? Fui na praça, eu só ia para a praça todo dia, certo? E esse ir para a praça todo dia, hoje, eu estou dando valor. Hoje eu estou vendo a importância, o privilégio, certo? De ir na praça, certo? De ir na praia, de ir ao shopping. Coisas Tia, simples que você não dava valor. Pode tia, falar, eu tava filha. falando com o Gessino, né? Que a tia até deve conhecer, né? Que é ex-aluno. Sim, Aí eu sim. falando pra ele que eu tava. Todo mundo tava com saudade, né? Um do outro. Aí ele dizendo assim: agora nós perdemos, né? A nossa oportunidade. Assim, porque, tipo assim, a gente tinha tudo, a gente podia sair, tinha o direito de ir, vir normalmente. E hoje em dia nós perdemos. E isso faz perceber que poucas ações e poucas coisas a gente deve valorizar no nosso dia a dia, entendeu? Sim, exatamente. E essas pequenas coisas, e essas simples coisas, é que faz todo o diferencial na nossa vida. Pode falar, Guilherme. Tia, e Ou, também é como minha youtuber preferida diz, a gente só dá valor às coisas simples na vida quando a gente realmente perde a oportunidade de poder reviver. Tipo isso, antes a gente podia sair pra praça, ir pra qualquer lugar assim, tá? E agora a gente não pode mais. E eu acho que muita gente antes não dava valor a isso, como a tia disse, que, né, sobre as séries de pessoas que diz que só ficou em casa. Pois é, tia. Agora sim essa pessoa aí sabe como é ruim realmente ficar em casa e que ela também não está podendo mais e sair assim e tá dando valor a isso agora. exatamente. Exatamente. Então, né, eu tenho certeza que vocês Tia, Oi, meu amor. deixa eu falar agora que eu estou confusa. Pode falar. Eu tinha visto um áudio, passou até no rádio, de um cara que ele estava falando, né, sobre a máscara. Ele disse que a máscara é o objeto que fez todo mundo ficar igual, digamos assim. Porque, tipo, se você vai pra rua e vê alguém sem máscara, você automaticamente, para você aquela pessoa tá errada, independente da roupa dela, né? Independente da roupa dela, aquela pessoa deveria estar usando máscara. Agora, se você vê alguém de máscara, com a roupa até mais ou menos, você não olha para a roupa ou para outras coisas, tipo, se ela está com a sacola cheia, isso, aquilo, não. Você olha se ela está de máscara. Então, acho que eu queria falar muito isso porque eu gostei muito, que quase ninguém notou nisso, mas ela realmente igualou todo mundo, não só do Brasil, mas do mundo todo, que precisa usar máscara. Entende? Porque antes as pessoas olhavam, tipo assim, se a roupa da pessoa de marca, se a roupa da pessoa era aquilo, era isso, hoje a gente olha a máscara, olha se é de estampa, olha se é branca, olha se é preta, mas a gente quer ver a pessoa com máscara, entendeu? Aquela coisa que realmente valor todo mundo. Acho que, Exatamente. enfim, Muito bem. Boa observação, viu, Yasmin? Boa observação mesmo. Certo? Agora, né, entrando realmente no nosso conteúdo, que no caso é o mesmo, viver dignamente, certo? Eu vou trazer aqui para vocês refletir, que está na página 25. Eu quero pedir a Stephanie para iniciar essa leitura do primeiro parágrafo, certo? ONU alerta para extrema desigualdade social no mundo. Stephanie, lê aí para mim o primeiro parágrafo. A riqueza dos 80 mais ricos deste mundo é a mesma, se juntada das 3,5 milhões de pessoas mais pobres. Se isto não for a maior vergonha, não sei o que é. Palavra do relator da ONU sobre
pobreza extrema e direitos humanos. Philip Alston. Perfeito. Então, o que é que acontece? Nós estamos iniciando aqui a nossa reflexão falando da riqueza, certo? Falando de quem está realmente acima, a nossa desigualdade, certo? Se você for analisar, a desigualdade, ela está assim, vista, mas é vista mesmo, certo? Na nossa sociedade, em cada ambiente, como a Yasmin comentou agora, que está todo mundo no mesmo barco, né? Como a Cecília também comentou, está todo mundo no mesmo barco agora. Mas, infelizmente, pessoal, existe o rico e existe o pobre pobre. O pobre que não tem aonde dormir, não tem aonde dormir, que dirá uma casa digna, certo? Pessoas que se almoçar não jantam, certo? Isso tudo, pessoal, é o quê? Desigualdade. Desigualdade total, certo? Cecília, leia para mim o segundo parágrafo, por favor. Não, tia, quero não. Não quer? Letícia Nascimento, leia aí o segundo parágrafo. Não, A Isabela tia. tinha pedido Pelo para amor de ler. Deus. Vamos lá, A Letícia. Isabela tinha pedido para ler, tia. Foi? Lê, Letícia, lê. Vai, Letícia. Não, tia, deixa a Isabelle. Daqui a pouco ela lê. Pode começar, Letícia. A Isabela faz tempo que pede. Meu Deus. É o relator da ONU, né? Isso, amor. O relator da ONU, que diz ser motivo de vergonha essa imensa desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres, alerta ainda que a desigualdade social só tem aumentado dramaticamente nas últimas décadas. Muito bem, Letícia. Obrigada. Pessoal, agora eu pergunto aqui para vocês. Por que existe a desigualdade? Eu, né, nasci numa família pobre, sou pobre, certo? Mas eu não quero estudar, certo? A minha família é pobre, mas a minha família me dá um estudo, certo? Então, eu tenho a oportunidade de estudar, mas eu não quero, certo? Eu vou conseguir, pessoal, sair dessa desigualdade. Mas, tia, eu acho que não é nem tanto por isso, porque tipo, pessoas ricas, tem muitas pessoas ricas que elas têm uma certa ambição. Então, muitas pessoas pisam em cima das outras. E quando você é pisado, dificilmente você consegue se levantar assim, como posso dizer, tirar o pé daquela pessoa de cima de você tão facilmente. Então, acho que não é nem muito isso, porque tem gente que se esforça, mas quando essas pessoas tentam pisar nas outras, é algo muito relevante, sabe? Quando a missão fica acima de muita coisa, a história muda. Yasmin, deixa eu ir contra aqui o seu pensamento. Presta atenção no que eu falei, certo? Existe desigualdade no mundo, o rico está aí vencendo, né? Com a riqueza dele, achando que pode tudo. Mas eu, pobre, humilde, certo? Eu tenho a oportunidade de me igualar a qualquer rico. Como, Lidiane? Estudando, tentando buscar o melhor para a minha vida. Agora, gente, eu sou pobre, certo? Eu sou de uma família humilde. O que a minha família pode me dar, certo? É realmente o estudo. E eu ainda não quero estudar. A partir do momento que eu não estudar, gente, a desigualdade só vai aumentar. Porque eu não estudo, eu não tenho um emprego digno. Eu não estudo qual vai ser o meu futuro. Vai ser igual do meu pai e da minha mãe, que também não tem um emprego, certo? Que também não tem uma renda fixa. Eu vou querer isso para mim? E outra coisa, gente, estudo é algo que é seu, que ninguém tira. Ninguém tira. Se você quer se igualar com a pessoa, você estude, você batalhe, que você vai vencer. Ah, tia, mas fulano é rico, fulano estuda nas melhores escolas, certo?
fulano vai para a escola de carro, fulano tem isso, fulano tem aquilo. Muito bem. E você tem o seu esforço, o seu interesse, a sua dedicação de estudar e de vencer na vida. Agora, eu não posso, gente, ver, certo, a desigualdade e aceitar a desigualdade. Eu tenho que buscar melhorias para a minha vida. Porque a partir do momento que eu busco melhorias, eu vou vencer na vida. Eu vou conseguir me igualar. Pessoal, olha, eu como professora, eu escuto muito, muito, muito. Existe aluno que diz assim, o aluno X é inteligente. Eu não sou inteligente. Pessoal, eu fico para morrer quando eu escuto essa fala. Não existe aluno inteligente, não existe aluno desinteressado. Existe aluno que não quer. Porque o inteligente é aquele que estuda, é aquele que pesquisa, é aquele que busca o seu conhecimento para se igualar com qualquer pessoa. Você tem que botar na sua cabeça que você tem capacidade de ser igual a qualquer pessoa. Você tem capacidade de se igualar a qualquer pessoa. Ai, mas a desigualdade é grande. A desigualdade é grande. Mas se eu ajudar a desigualdade, aí que ela vai aumentar. Eu tenho que fazer a minha parte. Pelo menos a minha parte eu tenho que fazer. Estudar, buscar, correr atrás. Vai ser difícil? Muito difícil. Muito difícil. Oi. Eu estava falando no aspecto geral, entende? Porque se eu fizer tudo isso que a tia está dizendo, vai ser eu, é verdade, vai ajudar. Só que, imagina, uma só pessoa fazendo isso, enquanto o resto faz o contrário. A senhora está entendendo? Eu compreendo que a gente tem que fazer isso mesmo, a senhora está totalmente certa. Mas quando eu estava falando aqui, eu estava falando em visão geral. Aqui dentro do país, fora do país, em todos os lugares, entende? Que há essa concorrência, digamos assim. Sim, há concorrência, sim. Sempre vai ter essa concorrência, sempre vai ter a desigualdade. E eu estou concordando também com o seu ponto de vista. O que eu não estou concordando, certo? É quando você fala assim, um modo geral, só eu fazendo não vai fazer diferença. Vai sim, gente. Certo? Quando eu faço a minha parte, quando eu tenho o meu interesse, quando eu busco fazer a minha parte, eu vou fazer o diferencial, sim, no mundo. Certo, gente? Olha, presta atenção, gente, como faz a diferença cada pessoa. Se não tivesse acontecido esse isolamento, certo? Esse isolamento tinha morrido quase todo mundo. Mas a partir do momento que aconteceu, certo? Vamos se isolar, vamos fazer nossa parte. Tá feio, mas não tá trágico como era para estar. Não é isso, gente? Então, Tia. isso. Oi, meu amor. Tia, e o que me deixa com mais raiva é que tem algumas pessoas que assim pensam, isso é tão difícil, eu não vou conseguir, não. Tia, isso daí pode ser difícil, pode ser tão difícil, mas nada é impossível. É só botar na cabeça que nada é impossível, é só buscar, ir atrás, que você vai conseguir ir lá. Pode demorar o tempo que for, mas você vai conseguir. Exatamente, Guilherme. E é nessa luta e nessa conquista de estudar, de buscar, que você vai se igualar com o outro. E quando você for analisar, você vai estar lá de igual para igual com aquele que era rico, certo? Olha, e muitas vezes, pessoal, aquele que tinha tanto, você não tinha nada, você consegue chegar no topo e ele baixa. Pela sua coragem, pela sua determinação, certo? Por você mostrar que você tem capacidade. Ok? Muito bem. Larissa, leia aí, meu amor, o próximo parágrafo. Larissa. Leia aí, meu amor. Eu lembro. Ele lembra. Por que, Larissa? O que aconteceu? Stephanie, pode continuar, Stephanie. Tá certo. Stephanie. Muito bem, meu amor, leia aí.
Ele lembra que a desigualdade aumenta não só entre ricos e pobres, mas principalmente entre os mais ricos e os mais pobres. Tem coisa mais grave acontecendo nesse nosso mundo. O relator da ONU garante que 40% ou quase metade dos mais prejudicados na distribuição de renda são justamente os que mais se distanciaram para pior. Muito bem, Stephanie. A leitura que a Stephanie fez foi o comentário que eu falei com vocês, certo? A desigualdade existe, certo? Vai sempre existir, infelizmente, certo? Mas existem coisas mais graves para acontecer a desigualdade. Eu posso, certo? Realmente estar contribuindo, certo? Para a desigualdade acontecer. Como? E cruzando os braços, certo? Achando que só eu fazendo não vai fazer muita falta. Então, essas desigualdades, essas pequenas coisas, essas besteirinhas que eu acho que não vale a pena, certo? É que realmente faz toda a diferença. Certo? Essas pequenas coisas. Muitas vezes, pessoal, eu entro e saio de uma sala e não tiro minha dúvida. Por quê? Porque eu tenho medo de perguntar. Porque muitas vezes eu acho que é besteira. Eu não vou falar, porque o que eu vou falar é besteira. E não é. Muitas vezes o que você ia falar era a levantada que você ia dar na aula, certo? Se vocês observarem tanta riqueza que tem nesse livro, certo? Desde a aula passada nós estamos estudando dignidade, viver dignamente. E você olha para o livro e muitas vezes você não dá importância. E quando você olha para o livro e começa a questionar, começa a debater, aí você vê, eu tinha tudo isso aqui dentro do livro e você não dava importância. Certo? E essa simplicidade, certo? Que faz toda a diferença. Yasmin, continue. Peraí. Está no segundo parágrafo, né? Não, no relato. No relato sobre desigualdades sociais da ONU, existe ainda a constatação que isso acontece não só por causa da renda, do dinheiro, da falta de salário. A preocupação não é apenas com a desigualdade da renda, mas com uma série de desigualdades extremas em relação à riqueza, como o acesso à educação, à saúde, à habitação e outras. Continua. Yasmin, excelente leitura. Quer falar, amor? Oi? Quer falar alguma coisa sobre esse parágrafo? Não, eu ia só perguntar se eu continuar. Certo. Vamos citar aqui, pessoal, a respeito da desigualdade relacionado uma família grande, certo? Olha, gente, não vamos confundir o que eu estou falando aqui. Mas digamos que eu sou uma pessoa carente ao extremo, certo? Não tenho nenhum salário. Eu não tenho nenhum salário. E eu já tenho, pessoal, 5 filhos, certo? Aí eu ainda vou ter mais 3 filhos. Pessoal, se eu não tenho nenhum salário, eu não consigo manter 5, certo, filho? Eu tenho que sustentar 5 filhos sem nenhum salário. Então, pessoal, essa desigualdade aí, quem está buscando é quem? Sou eu. Eu que estou buscando. Certo? Então, nós temos que ter uma consciência, nós temos que ter um pensamento maduro, pessoal, para o futuro, certo? Hoje em dia, existe aqui a história de quantos filhos você vai poder criar, quantos filhos você vai poder educar, quantos filhos você vai poder dar uma educação de qualidade, quantos filhos você vai dar uma dignidade na vida dele. Certo? Vocês que estão no momento agora, no auge agora, vocês têm que ter essa visão. Certo? Aí, onde come 1, come 10, come 5, come 10. Tá entendendo, gente? Não é assim, não. É o social, como a Yasmin bem falou. É no geral. Comer, isso aqui é almoço, no janta. É assim que eu quero a minha vida? É essa dignidade que eu quero para a minha vida? Certo? Então, tudo isso
isso daí, pessoal, para gerar desigualdade. Aí, muitas vezes, você só vê fulano isso, fulano aquilo. O que é que eu estou fazendo para me estar de igual para igual com o outro? Certo? É bem interessante eu observar essa forma, por esse lado. Certo? Maria Clara, continue, meu amor. Maria Clara? Por que, Maria? Vai, Maria. Vai, Maria. Então, vamos lá. Quem gostaria de fazer a leitura? Ele completa. Marcelo, pode, amor? Pode sim, Isabelle. Isabelle Ferreira, pode sim. Ele completa. Ainda sobrevivem na extrema pobreza neste mundo mais de 1 bilhão de pessoas, ou seja, 1.000 milhões. Pior ainda para as mulheres e crianças, que são mais atingidas pela falta de oportunidades econômicas, no meio de degradação ambiental. Mas ainda existe hoje no mundo, segundo a ONU, 73 milhões de jovens desempregados, 3 vezes mais do que os adultos. Exatamente. O que eu falei para vocês, certo? Muitas vezes o desemprego acontece porque eu não tenho, pessoal, aquela determinação, certo? Aquele esforço, aquela garra de vencer a vida. E muitas vezes acontece o quê? O que está acontecendo? A desigualdade, o viver desigual, certo? Indo aqui para a página 26, certo? Eu tenho assim umas questões para refletir, que diz o seguinte: para você, o que significa desigualdade extrema? Isabelle Ferreira, para você, o que é que significa desigualdade extrema? Tipo assim, tia, é aquela desigualdade que a pessoa fica, tipo, humilhando a outra, Sim. fica rebaixando a outra pessoa só pela condição de vida dela. Pode, Guilherme. Pode falar. Tia, para mim, desigualdade extrema é aquela desigualdade que a pessoa, por ter mais que a outra, fica esfregando na cara aquilo, só porque tem. Isso daí, para mim, tia, me dá muita raiva. E o pior é que ainda tem gente que, nessa desigualdade extrema, ainda fica achando que é melhor que a outra. Exatamente. Exatamente. Próxima pergunta diz o seguinte: você observa algumas desigualdades sociais em seu dia a dia? Quem aqui já observou alguma desigualdade no dia a dia? Não? Que coisa boa. Assim, no caso, no bairro de vocês não existe desigualdade, na nossa cidade não existe desigualdade. Tá tudo ok? Tudo direitinho? Tia, tia, assim, no caso, existe, mas aqui na minha rua a gente não tem isso, não. Muito bem, graças a Deus. A Stephanie diz que existe. Muito bem. Próximo. A próxima diz o seguinte: o relato da ONU, certo? Do que não é só a desigualdade de renda, como eu falei para vocês, não é só a desigualdade de renda que faz todo esse viver desigual, certo? É o meu esforço, é o meu social, é o meu convívio, certo? É o meu pensamento. Não é só algo assim tão simples, certo? É porque fulano tem mais, eu tenho menos, é desigualdade. Não é isso. É um conjunto, pessoal. Será que eu tô nesse conjunto? O que eu estou fazendo para não estar em extrema desigualdade? Certo? Eu quero que vocês pensem, pessoal, por esse lado. Certo? Então, vamos aqui, que a minha aula já está chegando ao fim. A atividade de casa de vocês vão fazer o quê? Vão fazer um pequeno comentário sobre a ONU alerta para a extrema desigualdade social no mundo. Vocês vão fazer um pequeno comentário, certo? De todo esse comentário que eu expliquei aqui para vocês, que vocês também nos ajudaram, e vai escrever e colocar lá no Classroom. Ok?
Tia, Gostaram da aula? Tia, é para comentar sobre a ONU. Sim. tia, pode mandar pelo comentário particular a resposta? Pode, não deve. Tá Viu? bom. Então tá. Beijo no coração de vocês e até amanhã. Tá certo? Tchau, tia. Tchau. Até. Tchau, meus amores. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Olha a Mari. Olha o Guilherme. Meu Deus, nossa. Agora é aula de física. A aula que eu menos entendo das coisas. Somos dois. Eu não entendo.